Olá pessoal, dando então continuidade na nossa análise que a gente estava fazendo no vídeo anterior, nós vimos anteriormente, que a variância populacional, ela então é definida dessa forma aqui, ou seja, o sigma ao quadrado, que a gente chama de variância populacional. A gente pode também usar essa notação var, var de x, onde x aqui é a variável aleatória que eu estou trabalhando. Ou seja, essa variância nada mais é do que o valor médio dos desvios quadráticos dos valores medidos da variável xi em relação a um valor μ, onde esse μ, nesse caso, a gente viu que é o que minimiza o desvio, aqueles DI ao quadrado, que são esses desvios, as diferenças entre xi e μ, aqui, essas diferenças ao quadrado. Esse μ é justamente o valor médio da variável x. O μ é a própria média aritmética da variável x. O x médio, μ é igual a x médio. Quando μ é igual a x médio, nós temos um valor menor possível para aqueles desvios quadráticos médios, que a gente estava estudando lá. Bom, aí a gente estava observando aqui o seguinte: esse sigma ao quadrado ele pode ser entendido então como uma medida da dispersão dos valores medidos x1, x2, x3 até xn em torno do valor central x médio. Como a gente já tinha falado no vídeo anterior. Só que aí surge um problema, que acontece nos casos em que a gente não pode medir todos os valores da variável. Como que eu posso dar um exemplo disso? Imagina o seguinte: eu tenho uma turma com 30 alunos e eu estou querendo fazer um estudo da estatura, da altura dos alunos. Qual o valor médio da altura dos alunos, E qual a variância que eu obtenho quando eu faço esse estudo aí das alturas dos alunos numa turma, vamos imaginar uma turma de 30 alunos. Veja bem, o meu universo ali naquela turma são aqueles 30 alunos. E apesar de dar um certo trabalho, é possível a gente fazer a medição da altura de todos os alunos, todos os 30 alunos. É uma coisa, dá um certo trabalho, mas não é tão difícil, não. Então, nesse caso, esse N que aparece aqui é justamente corresponde a 30, Os 30 alunos. Eu vou fazer x1, x2, x3, a variável x, no caso, vai ser a altura, que eu estou querendo fazer o estudo. Eu vou medir x1, x2, x3 até x30, que é a altura de todos os alunos, aí, dos 30 alunos. Vou fazer essa conta, calcular o valor médio da altura que eu obtive, somar todas as alturas de todos os alunos e dividir por 30, calcular o valor de x médio, e calcular a variância. Nesse caso não tem problema. A minha variância que eu obtenho aqui, o sigma ao quadrado, é a variância populacional e eu estou medindo realmente todos os valores da minha população conhecida, que nesse caso é pequena, 30 alunos. A questão é, digamos que agora eu quero fazer um estudo para saber a altura média das pessoas aqui no estado de Sergipe. Medir a altura de todo mundo, de toda a população sergipana, aí já é outra história, É praticamente impossível fazer isso, muito difícil. Então o que eu posso fazer é o seguinte: ao invés de eu trabalhar fazendo a medição de toda a população, eu posso pegar algumas amostras aleatórias da população, ou seja, escolher cidades aleatoriamente e ir lá escolher indivíduos nessa cidade da forma mais aleatória possível e pegar uma pequena amostra, nos municípios do estado de Sergipe, uma amostra bem menor do que é a população total do estado. Nesse caso, se eu calcular essa minha altura média dentro dessa amostra pequena, existe uma possibilidade de que eu esteja errando em relação à altura média da população total do estado, E aí, esse meu erro, esse erro que eu vou cometer estatisticamente, ele vai ser maior
o quão menor for a minha amostra, né? O número de pessoas que efetivamente foram medidas aí para poder saber a altura de todo mundo, né? Então, quanto menor for o meu valor de n, nesse caso, eu vou estar errando mais aqui o cálculo do x médio e também vou errar aqui no cálculo da variância. Na realidade, a gente pode até observar, no caso, que existe até uma condição que seria absurda, né? Seria o caso de eu ir diminuindo o número, né, de indivíduos que eu efetivamente medi na minha amostra até chegar a apenas um único indivíduo. Observe o que aconteceria. Vamos supor que eu queira testar, saber a altura média, né, do cidadão sergipano aqui. Eu vou lá e meço de uma única pessoa a altura. Isso é um absurdo, né? Do ponto de vista estatístico é um absurdo. Mas o problema maior é aqui. Olha só, eu já sei que se eu medir uma pessoa só, a altura provavelmente está errada. Não é a altura média da população sergipana. Mas veja o que acontece aqui com a variância. Nesse caso, a variância populacional, quando eu estou pegando um único indivíduo. Se eu pegar um único indivíduo, quer dizer que eu vou lá e meço ele. Qual é o resultado da medição? x1. Não tem x2, x3, só tem 1. Então eu venho aqui, ó, o meu n, nesse caso aqui seria 1, fica 1 sobre 1, isso aqui dá 1, né? O meu somatório seria somar de 1 até 1, ou seja, só tem uma parcela, o somatório só tem uma parcela. E aqui eu tenho x1, ou seja, eu estou dizendo o seguinte, que a minha altura média da população sergipana, se eu medir um único indivíduo, o x médio é igual ao x1. Não sei se vocês estão entendendo aí, ó. O x médio seria igual ao x1. Então, quando eu vier aqui fazer essa conta, quando eu botar aqui esse x, e aqui no caso seria o x1, né? Eu vou somar de 1 até 1, né? E aqui 1 sobre 1 dá 1. Eu vou ter aqui x1 menos x1, 0. E aqui o meu denominador é 1, porque o n aqui nesse caso é 1. Então aqui, ó, 0 sobre 1, 0. Eu estou dizendo então que a variância é 0. Ora, isso é um absurdo muito grande. Eu estou dizendo o seguinte, ó, que a altura média da população sergipana é igual àquela altura daquela pessoa que eu medi, ou seja, o x médio é igual ao x1, e não tem dispersão nenhuma. Ou seja, a variância é 0. Isso é um absurdo, né? O que eu esperaria, então, desse ponto aqui? Eu espero o seguinte, se eu medisse uma única pessoa, é impossível eu saber a variância, ou seja, a variância teria que ficar completamente indeterminada. Eu até poderia cometer o erro de dizer que a altura média da população seria a altura daquela pessoa, mas a minha dispersão de valores que eu espero aqui seria indeterminada. Ou seja, se isso aqui, né, se o meu numerador aqui dessa expressão deu 0, porque x1 menos x1 dá 0, nesse denominador aqui eu teria que esperar que ele fosse 0 também. Por quê? Porque aí eu teria 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação, ou seja, a minha variância fica indeterminada. Então vocês estão vendo aí que no caso, se eu vou fazer uma análise amostral, ou seja, não vou medir a população toda do estado, vou pegar uma pequena amostra, vou fazer um estudo amostral, aqui no lugar desse n, teria que ser n menos 1. E esse n aqui nem seria o número total, né, da população, mas é o número de medições que eu fiz dentro da minha amostra. Eu gosto até de usar um n diferente, por exemplo, um n minúsculo, para diferir desse n maiúsculo aqui, né? Na realidade, isso tanto faz, né? Em algumas calculadoras científicas, depois eu vou até mostrar, não difere essa questão do n, mas o importante é o seguinte, a gente tem que saber que no caso amostral, o n não é o número total da população lá que eu vou medir, mas sim da amostra. N é o número de medições feitas dentro da amostra. Então, pessoal, vamos ver então como é que eu ficaria. Eu vou apagar aqui e vamos definir então a variância amostral fazendo essa correção, né? Ao invés de usar aqui o fator n no denominador, a gente vai usar então o n menos 1, justamente para dar conta dessa questão que eu falei, né? De fazer, por exemplo, o absurdo que seria a medição, né, de uma única pessoa, né, no caso daqui do exemplo que eu dei em relação à altura. Então aqui, ó, a variância amostral ela é definida aqui assim, ó.
Nesse caso, a variância amostral, para eu diferir, né, ou diferenciar, né, do ponto de vista da nomenclatura da minha variância populacional, ao invés de usar a letra grega sigma, eu vou usar um Szinho, né, um S minúsculo, que vem do inglês, né, sample, né, a amostra aqui. Então eu chamo aqui de Szinho, né, 2, Szinho ao quadrado, Szinho ao quadrado aqui para a minha variância amostral, e ele é definido assim, 1. Aí agora eu vou usar um N diferente, né? N menos 1 somatório de I igual a 1 até Nzinho de xi menos mi ao quadrado, né? Aí a equação é igual àquela que a gente obteve antes. Só que nesse caso, a gente já tem que ter um cuidado seguinte, que esse mi é a média dentro daquela população, daquela amostra que eu medi, né? Por exemplo, eu vou fazer uns testes de altura das pessoas aqui no estado do Sergipe, eu escolho uma amostra, por exemplo, com 1000 pessoas. A população de Sergipe é muito maior, né? Eu vou ser uma amostra de 1000 pessoas, então agora aqui no caso aqui o Nzinho seria 1000. Ou então vai uma amostra menor, vou escolher aleatoriamente 100 pessoas. Então vamos lá. Esse Mi aqui, então nesse caso, ó, ele vai ser 1 sobre Nzinho, cuidado que aí não é da população total, senão eu estaria calculando a variância populacional, não a amostral, né? E o somatório aqui de I igual a 1 até o Nzinho do xi, opa, não preciso botar parênteses, não, xi, sim, botar o parênteses aqui vai complicar. Então veja bem, nesse caso aqui, né, o mi, né, que é o meu valor central que eu estou usando aqui para fazer essa conta, ele é calculado somente naquela amostra, né? Então nesse caso, o N é o número da amostra considerada. Veja bem, pessoal, vamos ver aqui o que acontece, né? Agora, né, a minha variância amostral é 1 sobre N menos 1, somatório de I igual a 1 até Nzinho, né? De xi menos mi, onde mi é o valor médio na amostra. Observe uma coisa, isso aí, né, é importante quando o N é pequeno. Vocês estão vendo, né? Quando o N é pequeno, aí faz diferença, né? Você usar a variância amostral ao invés da populacional, né? No entanto, quando o N vai ficando muito grande, tanto o Nzinho ou o N, né, no caso lá na variância populacional, quando o N é muito grande, isso não faz diferença. Digamos que o meu N aqui, ele é 1000, então eu dividir aqui por 999 ou dividir por 1000, é praticamente a mesma coisa, né? O denominador aqui, né? 1 sobre 999 ou 1 sobre 1000 é a mesma coisa lá, né? Não vai fazer muita diferença. No entanto, quando o Nzinho vai ficando pequeno, por exemplo, 10, então dividir, isso aqui ser 1 nono ou 1 décimo, já está ficando, já começa a perceber, a dar uma diferença. Por exemplo, agora eu tenho uma amostra que só tem 3 medições. Eu fiz 3 medições, calculei a média e calculei a variância, né? No caso da variância amostral, com 3 medições só. Então agora começa a fazer diferença entre dividir, né, 3 menos 1, 2, dividir aqui por 2 ou por 3, né? Ou seja, calcular um fator 1/2 ou um fator 1/3, aí a diferença já começa a ficar grande. E vai ficando pior até o caso absurdo que eu dei o exemplo anterior, né? Que seria o caso, né? Vamos supor agora que eu vou pegar, né, no caso da população, peguei um indivíduo só e medi a altura dele, faz de conta que o x é a altura. Aí quer dizer, o meu mi é o próprio valor da altura daquela pessoa, né? Porque aqui
1 sobre 1, né? Calcula que o somatório só tem um termo, uma parcela só. Então o mi é a própria altura, o x médio, né? É a própria altura daquela pessoa. Aí agora aqui, ó, 1 menos 1, ó. 1 menos 1, 0. E aqui vai dar, ó, x1 menos x1, 0. Vai dar 0 sobre 0. Nesse caso, a minha variância amostral, ela ficaria indeterminada. Ou seja, eu não tenho como determinar a variância, né? Ela fica indeterminada porque fazendo uma medição só. Não tem como fazer isso. Então, pessoal, essa na realidade é a ideia, né? Observe que quando o n é muito grande, não vai fazer tanta diferença. Depois eu vou mostrar, né, que algumas calculadoras científicas, no próprio teclado da calculadora, né, vocês, com certeza no futuro vocês vão usar aí a calculadora para calcular a variância e tal, calcular o desvio padrão. Vou falar daqui a pouco o que é o desvio padrão. Então, na calculadora, algumas delas, o que aparece no teclado é assim. Aparece um Szinho, né, para o desvio padrão, Szinho, N menos 1, Szinho, N. Ou então assim, Sn, Sn menos 1. Ou então sigma, no caso da variância populacional, ao invés dela chamar o S para amostral e o sigma para populacional, ela vai botar assim, sigma N menos 1. Então vocês já vão saber, depende muito da calculadora, né, do teclado. Algumas aparecem na própria tecla, isso. Outras aparecem no próprio display da calculadora, né? Vocês vão perceber o seguinte, toda vez que apareceu Sn-1 ou Sn ou sigma n menos 1, que está se referindo a isso aqui, né? Sigma n menos 1 é porque você está usando aqui nesse denominador n menos 1 e a variância é a variância amostral. Quando é o sigma n, na realidade aqui está dividido por n e aí a variância é a variância populacional. Então, basicamente, é isso. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco quando a gente começar a fazer alguns exemplos numéricos, né? E aí, no próximo vídeo, eu vou começar a falar, então, e a gente representar essas coisas usando um operador, que a gente pode chamar, né, o operador linear, que seria o operador valor esperado, ou operador esperança. Que isso tudo fica com digamos, um formalismo de se expressar isso matematicamente muito mais elegante, muito mais fácil de entender quando a gente começa a usar o formalismo usando o operador valor esperado. É isso, no próximo vídeo a gente continua. Fui!